Vamos entender o que significa CDI, como que ele funciona e o que significa na prática quando você investe na taxa CDI. Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Luiz Alberto Soares, eu sou economista e consultor de finanças pessoais. No vídeo aqui de hoje, vamos falar da taxa CDI, que é aí provavelmente o índice mais utilizado para os investimentos em renda fixa aqui no Brasil. E esse vídeo aqui vai ser dividido em duas partes. A primeira, eu vou falar na prática o que significa o CDI para você, que nem eu aqui, pequeno investidor, que quer entender e fazer os seus investimentos. E daí no final do vídeo, eu vou falar um pouquinho mais sobre como que funciona essa taxa CDI na prática e como que ela é calculada aí pelos bancos, beleza? Mas vamos começar com a parte que interessa para o investidor, porque muito provavelmente é isso que você está querendo saber aqui ao procurar esse vídeo. O CDI nada mais é do que uma taxa de juros que ela é calculada anualmente. Então se a taxa CDI hoje for de 10%, significa que em um ano aquele investimento vai ter aí um retorno de 10%. Eu vou explicar como que essa taxa é definida lá no final do vídeo, mas só para adiantar, na verdade é uma taxa que é feita entre os próprios bancos. E essa taxa CDI é muito importante para os investidores porque grande parte dos títulos de renda fixa aqui no Brasil, então o CDB, o LCI e o LCA, eles são atrelados ao CDI. Em outras palavras, nós não investimos diretamente no CDI, no Certificado de Depósito Interbancário. Isso aí é uma questão lá entre os bancos. Nós investimos em títulos cuja remuneração está atrelada ao CDI. E essa vinculação da rentabilidade ao CDI vem sempre em termos percentuais. Então, por exemplo, um título pode render 90% do CDI, ou 100% do CDI, ou 110%, ou 120%, mas é sempre um percentual do CDI. E para você saber de verdade quanto que você vai receber de rentabilidade, pode parecer que fica um pouco estranho, porque você vai receber um percentual em cima de uma outra taxa. Vou dar um exemplo numérico que fica um pouco mais fácil. Você pode ter um CDB, por exemplo, que está pagando 120% do CDI. Então, independentemente de quanto estiver pagando a taxa CDI, esse investimento, de exemplo, vai pagar 120% daquela taxa, ou seja, vai pagar aquela taxa multiplicada por 1,2. Então, se a taxa CDI tiver de 10%, esse título que rende 120% a taxa CDI, que é de 10%, 120% de 10% é 12%. Em outras palavras, aquele investimento vai te render 12% ao ano. E a conta é simplesmente isso. Você vai pegar a taxa que o seu título de renda fixa, aí de CDB, de LCI, de LCA, quantos por cento ele está pagando do CDI, e você vai multiplicar esse número pela rentabilidade da própria taxa CDI. Então se o seu título render 90%, ou 105%, ou 130% do CDI, você sempre vai fazer a mesma conta. Você vai pegar esse percentual, o 90%, 100%, 120%, 130%, vai pegar esse número e você vai multiplicar pela rentabilidade da taxa CDI. Multiplicando um pelo outro, você vai saber a rentabilidade de verdade que você vai ter no seu investimento. E antes de eu entrar ali naquela parte mais teórica, vou falar só de mais um ponto, que é a relação do CDI com a taxa Selic. Primeira coisa é que a taxa CDI e a taxa Selic não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas, na prática, o valor delas é sempre muito parecido. A taxa Selic é uma taxa de juros básica da economia e ela é determinada aí periodicamente pelo próprio Banco Central. E essa taxa Selic é a rentabilidade dos títulos públicos, ou seja, do Tesouro Direto. E como eu já disse, a taxa CDI não é definida pelo governo, ela é definida pelos próprios bancos numa relação que eles têm entre si. Ou seja, a taxa CDI não tem nada a ver com o governo. Mas, apesar de uma ser definida pelo governo e outra ser definida pelos próprios bancos, o valor dessas taxas, da taxa Selic e da taxa CDI, é muito parecido. E normalmente, a taxa CDI é um pouquinho, mas bem pouquinho menos, abaixo da taxa Selic. Vou colocar aqui na tela um gráfico comparando a taxa Selic com o CDI. E como você pode ver, as duas andam exatamente juntinhas uma com a outra. E na média, o CDI está 0,1% abaixo da taxa Selic. E claro, 0,1% parece que é pouco, mas no longo prazo faz um impacto aí nos seus investimentos. Mas na prática, é melhor investir num título que paga a taxa Selic ou que paga o CDI. E como eu disse, se um investimento pagar 100% da taxa CDI, ou seja, a própria taxa CDI, e outro pagar a taxa Selic, pelo valor histórico, a taxa Selic vai estar um pouquinho melhor para investir. Mas o que acontece é que na prática, existem muitos títulos que pagam muito mais do que apenas 100% do CDI. Tem muitos títulos hoje, de pegar em qualquer corretor online, tem muitos investimentos aí de CDBs pagando 110, 120, até mesmo 130% do CDI. E esses títulos são com certeza muito mais rentáveis do que apenas a taxa Selic, porque aquela diferençazinha que existe entre eles não é suficiente para compensar esses 30 ou 20% a mais em relação à própria taxa CDI. Com uma regra de bolso bem geral, qualquer tipo de investimento
que pague ali 103%, 104% do CDI já é melhor do que um investimento que paga a taxa Selic. Agora que eu já falei aqui da parte que realmente importa para o investidor, eu vou só concluir explicando como que essa taxa de verdade funciona aqui no mundo real. CDI significa Certificado de Depósito Interbancário. E até por esse nome, interbancário, dá para perceber que é uma relação aí entre os próprios bancos. E o que significa na prática? Os bancos, durante os próprios dias ali de operação comercial, têm inúmeros saques e inúmeros depósitos. E o que acontece quando um banco tem mais saque do que depósito? Essa taxa CDI, na verdade, é uma taxa de empréstimo que os bancos cobram entre eles. Vou dar um exemplo. Imagina que em um dia um banco teve 3 milhões de reais em depósitos, ou seja, de dinheiro novo que os clientes estavam trazendo para aquela instituição. Mas no mesmo dia, ela teve 5 milhões em saque, ou seja, os clientes estão demandando, ou estão transferindo para outros bancos 5 milhões de reais. Deu para perceber que faltou dinheiro, afinal de contas entrou 3, mas vai ter que sair 5. Só que os bancos, em vez de ficarem todo dia transferindo montanhas de dinheiros uns para os outros, na prática, eles fazem um empréstimo. Aqueles bancos que ficaram com saldo negativo emprestam dinheiro daqueles bancos que ficaram com saldo positivo. E a rentabilidade desse empréstimo é justamente a taxa CDI. E isso se repete dia após dia após dia. Por isso que a taxa CDI ela é alterada diariamente. Então, em um dia, o banco fica 2 milhões no negativo e ele empresta esse dinheiro de outro banco e paga a taxinha CDI. No dia seguinte, esse banco teve um superávit ali de 5 milhões de reais e ele empresta esses 5 milhões para outros bancos que ficaram no negativo. E no dia seguinte, no outro, isso se repete. Os bancos não transferem o dinheiro de fato entre eles apenas emprestam entre eles e aquele banco que ficou no negativo paga uma taxa de juros, que é a taxa CDI, para o banco que ficou no positivo. E é isso aí, pessoal. Agora você já sabe como que funciona a taxa CDI e como que ela impacta nos seus investimentos. E que apesar do nome, ela não se aplica apenas aos bancos, e sim aos nossos investimentos aqui como pessoa física. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo. Se ficou qualquer tipo de dúvida, deixa o seu comentário aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer de te ajudar. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, porque isso realmente ajuda muito a gente aqui no YouTube. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo e te vejo no próximo. Tchau, tchau!